Opa! Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos para o nosso encontro. Segundo as nossas contas, é o nosso 9º encontro. Não é à toa que a gente vai falar de uma 9ª ferramenta importante aí para dono de oficina mecânica estar aplicando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí mandando aviãozinho aí. Se você conhece algum dono de oficina mecânica que precisa ouvir sobre um conteúdo aí voltado ao Bena, sempre presente. Júnior, ô Júnior, eu vou falar com você que acho que vai ter uma live aí com você, hein, Júnior? Então não adianta correr não, hein? Eu sei que você não corre não, você é ponta firme. Então vamos lá, meus amigos. Vamos dar início. Hoje a gente tem presenças especiais aqui, ó. Tá aqui a minha sócia. Muito boa noite a todos, eu sou a Roberta, esposa do Eduardo, sócia da Tagma. Eu sou o Eduardo da Roberta e você? Eu sou a Roberta do Eduardo. É isso aí, muito bem. Então a gente vai entrar aí para um bate-papo bem legal, falar da 9ª ferramenta. Então vamos que vamos, certo? Segunda-feira, muita gente gosta muito aí, né, do sextou, mas para nós, obstinados em obter resultado e alcançar nossos sonhos e objetivos, o que vale para nós é o segundou, né? Segundou é que vale a pena aí. Então hoje, vamos lá. Muita gente aí entrando, a gente teve uma repercussão muito grande semana passada, né, dos encontros que nós tivemos aqui, falando das ferramentas, quando a gente começou a ter aí a participação de alguns amigos, né, tanto que fazem parte da nossa vida, pessoas que nos ajudaram muito e pessoas que a gente tem ajudado através da mentoria. Começou a surgir aí muitas mensagens no direct. Então a gente está vendo uma demanda bacana aí de donos de oficina que precisa de ajuda e a gente está aqui justamente para isso, né? Eu sempre falo da Roberta, às vezes ela não aparece muito, mas hoje ela está presente porque a gente vai fazer um bate-papo com um casal que faz parte ainda, né, da mentoria e que grandes coisas têm acontecido aí com ele, certo? Para a gente dar início aí, ó, seja muito bem-vindo. Cabral Motos entrou, a gente vem conversando também com eles, a gente vai ter um encontro aí depois, ó, o Hélio também, sejam todos muito bem-vindos, ó, o Virgínio entrou também, sempre presente aí, e vamos que vamos, certo? Semana muito especial, semana abençoada aí. Deixa eu só dar um feedback aqui. O que é que você tem trabalhado dentro da sua oficina que às vezes você tem dado uma atenção maior, né, para algum determinado ponto? O que é que você tem colocado intensidade e tem trazido resultado aí? Aqui na Tagma a gente tem feito um trabalho muito forte. Isso daí é um negócio que eu sempre gostei muito, que é o atendimento ao cliente. Isso foi uma das ferramentas que a gente falou semana passada. Atendimento ao cliente, a importância, a gente vem colocando muita força nisso. Todos que entram em contato com a Tagma, às vezes para pedir um orçamento ou conversar sobre um ponto, eu já até direcionei a Luana para quê? Para estar passando para mim. Às vezes, ao invés da gente retornar através de mensagens, eu estou ligando, entrando em contato diretamente com o cliente, conversando para entender qual a necessidade dele. Então a gente tem feito isso, tem dado assim um retorno muito bacana, né? E os clientes que têm vindo aí pela primeira vez e têm desfrutado aí da jornada do cliente dentro da Tagma, a gente está tendo um retorno bem bacana, bem interessante. Então assim, tudo aquilo que você aplica força ali, que coloca dedicação, você tem um retorno, certo? Então se você aplica por um determinado período força para dar atenção para o seu time, para os seus colaboradores, o que vai acontecer? Automaticamente ali você vai ter resultados. Se você tiver sabedoria e discernimento que para agir da maneira certa com cada um, você vai ter um resultado impressionante, né? A Roberta, ela é especialista em
análise de perfil comportamental. Nós temos utilizado essa ferramenta dentro da Tagma, é uma das ferramentas, já vou até adiantar, é uma das ferramentas que a gente tem utilizado na mentoria, e assim, o negócio explode, traz uma amplitude aí, porque foi uma ferramenta que a gente aplicou os dois, né? Então assim, hoje a gente consegue conversar com os colaboradores com a ajuda dela, entendendo o perfil comportamental de cada um, né? A gente tem uma mulher, né, a Luana, e a gente tem outros colaboradores. Então assim, mediante a leitura que nós fizemos do perfil comportamental de cada um deles, com um a gente conversa de um jeito, com o outro de outro, analisando em si, não baseado em cima daquilo que a gente olha, daquilo que a gente entende, não. É baseado em cima dos fatos, de informações que a gente conseguiu obter com essa ferramenta extraordinária. Mas não é muito o assunto de hoje, não. O assunto de hoje é uma outra ferramenta muito importante também para ser aplicada. Se deixar, eu vou mandando ver aí informações para vocês, né? Então, tudo aquilo que você aplica força, né? Aplica ali eu analiso sempre da seguinte maneira. Até esses dias eu estava dando um exemplo, que é o que? O avião, quando ele vai decolar, né? Tá entrando aí também o Luiz, o nosso parceiro fiel sempre aí, que cuida aí da limpeza e higienização dos carros que são feitos aqui na Tagma. Então vamos lá. O avião, quando ele vai subir, boa parte do combustível, né, nos reservatórios do avião, uma porcentagem muito grande é utilizada no momento da decolagem. Então ele coloca a força ali para subir, aí quando chega lá em cima já vai mantendo, diminui a força dos motores e aí vai ali naquela velocidade cruzeiro ali, que não vai exigir tanto consumo de combustível, mas é mais ou menos isso. Então, dono de oficina, às vezes dentro ali do seu estabelecimento, vai ser necessário às vezes você aplicar essa força. Por um determinado período você vai aplicar uma atenção aos colaboradores, por um determinado período você vai aplicar ali para os clientes, ou seja, qual a necessidade que você precisa às vezes para fazer um ajuste, um equilíbrio dentro da sua oficina mecânica. Isso vale muito a pena dar atenção. Como eu iniciei falando acerca do atendimento ao cliente, então assim, a gente tem tido um retorno muito bacana, uma satisfação muito grande dos clientes. Então, e é legal que assim, tem toda uma jornada do cliente dentro da Tagma, todo um processo que a gente faz, e aí quando chega lá no final, antes da gente entrar em contato para receber um feedback deles, eles mesmos mandam mensagem. E tem uma surpresa especial que a gente entrega aí para os clientes, que tem tido um resultado muito grande. Então eles têm retornado, falando assim: Eduardo, isso que você deixou aqui dentro do carro é algo que a minha esposa gosta muito. Então assim, ela vai ficar super contente com isso. A gente vê às vezes esposas, né, replicando às vezes o que a gente coloca nos stories, agradecendo, né, pelos mimos que às vezes a gente deixa dentro do carro. Você é dono de oficina, né, seja de carro ou de moto, você entrega alguns mimos para o seu cliente, você se preocupa em fazer esse tipo de agrado para ele, saiba que isso pode se tornar uma excelente cereja em cima do bolo aí na hora da entrega extraordinária, que eu sei que a maioria de vocês fazem isso, certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos falar da ferramenta de hoje. Isso que eu falei acerca de aplicar força e tudo mais, essa ferramenta ela é fundamental. Essa ferramenta aqui para dono de oficina mecânica, seja de carro ou de moto, traz um peso muito grande. Por quê? Porque se não tiver isso no nosso dia a dia, dificilmente a gente vai conseguir, atingir objetivos, 2, se sustentar, 3, eu acho que assim, alimentar dentro de nós assim, uma esperança muito forte para que a gente possa, porque o mercado ele é muito competitivo, tem uma série de fatores que às vezes acaba pesando, mas é muito importante para que a gente aplique aí muita força. Então deixa eu pegar aqui na caixa de ferramenta aqui, qual que é a 9ª ferramenta que a gente vai falar sobre. A gente vai falar hoje outra, né? Bem interessante, que assim é um perfil muito grande desse casal que a gente vai estar convidando para conversar aqui. Ó, né? Caixa de ferramenta sempre muito adorada aí por nós, né? Vou pegar aqui a ferramenta.
Então vamos lá, a ferramenta de hoje que a gente vai falar, ó, determinação. Essa é uma ferramenta que tem que estar ali, ó, gritando muito forte dentro dos nossos corações, para que a gente possa cada vez mais ali estar correndo atrás dos nossos objetivos. Qual é o objetivo que você tem com a sua oficina? Você vai precisar dessa ferramenta, você vai precisar de determinação para que isso venha se concretizar. Deixa eu falar para vocês o significado de determinação. Persistência para conseguir o que se deseja. Firmeza, conseguiu ser campeão com muito esforço e determinação. Né? Eu que vim da área esportiva, a determinação ela é um combustível muito forte. Para quê? Para atingir um determinado objetivo. Mais um significado de determinação. Decisão que se toma após uma reflexão. A primeira ferramenta que nós falamos, aí Edu, isso aí, primeira ferramenta que a gente falou é a ferramenta da consciência. Então a consciência com a determinação ela casa. Por quê? Porque você precisa tomar uma decisão após uma reflexão. Eu preciso mudar o ambiente da oficina, então eu vou criar determinação para que eu crie um plano de ação e execute sobre isso. Então por isso que a determinação ela é algo que eu acho que vale a pena ressaltar o quê? Só hoje. Não vamos olhar o passado e também não vamos colocar muita energia no futuro. Se a gente for analisar a porcentagem, 10% do passado, 20% no futuro, 70% no hoje. Então começou seu dia, está passando por uma dificuldade, está passando por algum problema dentro da sua oficina, aplica a determinação de que você vai conseguir só hoje. Porque o dia de hoje, né, ele é muito importante. Aplica isso no dia de hoje e grandes resultados você vai ter. Dia de amanhã, quando chegar amanhã, você coloca a determinação e aplica só no dia de amanhã para poder obter os resultados. Então vamos convidar aí o casal que vai fazer parte do nosso bate-papo de hoje. Se deixar, falo eu sozinho aqui, a gente não escuta a contribuição. Deixa a Roberta falar também. Quer falar alguma coisa? Isso aí, vamos ter determinação. Você é determinada? Sou. Você tem que determinar aquilo que você quer e correr para a prática. Correr, aí ó, a aplicação é importante, né? Com certeza. Não basta só falar se eu sou determinado. A ação é que vai, o resultado de uma ação é o que vai concretizar se realmente a determinação houve. Que vai gerar o resultado. Que vai gerar o resultado. Sensacional, mano. Aí, ó. Aí. Então vamos lá, deixa eu fazer o convite aqui. Os nossos amigos de hoje, ó. Vai clicando aí. Para você que é dono de oficina mecânica e ainda não se inscreveu para o nosso aulão que vai acontecer essa semana, na quinta-feira. Eu estou altamente ansioso porque eu vou trazer um negócio bem bacana para você. Então, para quem não se inscreveu, aqui na bio do Instagram tem um link que você se inscreve para o aulão Oficina Organizada Nunca Mais no Negativo. Né? Tem vários significados por trás do organizada e por trás do negativo, né? Que a gente vai estar falando sobre isso. Então deixa eu chamar aqui nosso convidado de hoje aqui. Opa, aqui ó, pronto. Já mandei o convite aí para eles, vocês vão conhecer pelo casal Figuraça. Toda vez que a gente tem os encontros aí, a gente consegue dar muita risada. E a Tamires fica muito brava comigo, mas eles já entraram já, vamos mudar o assunto, Muito boa noite, Tamires e Rogério. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, obrigada. Muito bem, então vamos lá. Você viu que a gente já apresentou aí a ferramenta, né, que é a ferramenta da determinação. Eu considero vocês aí participantes dessa parte aí, né, da determinação, porque o processo que vocês passaram tem tudo a ver com essa ferramenta aí, né? Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para quem está aí acompanhando, nos acompanhando, né? Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem a oficina de vocês, qual que é a cidade que vocês estão situados. Fiquem à vontade aí, se apresentem aí. Bom, eu sou a Tamires, esse é meu esposo Rogério.
A gente tem uma oficina mecânica em Campinas, chama Car Roda Center. E quem quiser seguir aí no Instagram, no Facebook, vai ser um prazer recebê-los. E o que a gente pode estar fazendo para compartilhar, ajudar, aí a gente está à disposição de todos. Muito bem. Então quer dizer que esse daí é o Rogério. Então, muito bem, sejam bem-vindos aí para o nosso bate-papo aí, bem legal. É interessante que, assim, quando envolve família em negócios, para cliente gera muita atenção. Por quê? Porque vê, né, um valor muito importante a questão da família, né? Então, conta um pouquinho da história, Tamires e Rogério, da onde surgiu, né, a Car Roda Center, até até um pouquinho, até o começo do ano passado. Fala até o começo do ano passado. Aí conta um pouco da história aí. Quer falar? Não, pode falar. Deixa você falar. Bom, foi em janeiro do ano passado, eu trabalhava em um outro emprego, tinha uma outra profissão, e aí o Rogério me convidou para estar trabalhando com ele, e eu trabalhava com o pai dele até então, na oficina, mas aí o pai dele ficou um pouco debilitado por conta da idade, do tempo que ele sofreu, e aí ele falou que não queria tocar mais, e como o Rogério estava com ele desde muito cedo, muito novo, ele optou por continuar tocando, mas sozinho ele não ia dar conta. Então ele me convidou para trabalhar junto com ele lá. E aí de janeiro de 2021 até agora, inclusive fizemos aniversário mês passado, de 1 ano, e aí a gente está, assim, muitas coisas mudaram. Eu costumo dizer assim, que a gente teve 2 desafios, né? Primeiro, é trabalhar juntos, porque a gente tem 11 anos de casado, mas nunca tinha trabalhado assim junto. Como eu falei, eu trabalhava em outro lugar, enfim. E aí foi um desafio a gente, como casal, trabalhar junto, porque a gente já passou a dividir o dia todo, não tem mais aquela coisa assim, de chegar, como é que foi seu dia, né? Porque eu sei como é que foi o dia dele, ele sabe como é que foi o meu, porque a gente passou ali, ficar 48 horas juntos. Então, foi um desafio muito grande trabalhar como casal, enfrentar as dificuldades que a gente vem enfrentando, né? A gente vem enfrentando junto. E o segundo desafio foi realmente começar do zero, porque a gente teve que mudar muita coisa. E foi tudo aos poucos, e com a ajuda da Tagma, né, do Eduardo e da Roberta, que foi aí abrindo a nossa cabeça, a nossa mente, para trazendo algumas melhorias. E está até aqui hoje, porque a cada dia e a cada mês é um desafio novo, né? Ô, Tamires, Mas, resumidamente, é isso. há quanto tempo já existe a Car Rodas? Há 20 anos. 20 anos. Então, assim, já há muito tempo, o Rogério sempre acompanhando o pai dele, então, assim, ele já tinha um sistema, né, desde lá de trás, que é o sistema tradicional, né, de muitas oficinas, né, de família. Então, o que que acontece? Tinha um ritmo, né, que vocês me passaram essa informação. Como que era o ritmo antes da entrada da Tamires aí para contribuir com você, Rogério? Como que era esse tradicional? Vocês tinham aí um controle dos clientes? Como que era antes disso? A gente não tinha nada de cliente, também não tinha nada, não tinha sistema para poder Cadastrar os clientes, né? cadastrar os clientes não tinha. Aí quando a Tamires entrou, ela trouxe toda essa parte administrativa nova para dentro da oficina. O pai do Rogério era praticamente quem tocava a oficina. E de repente o Rogério se viu numa condição que ele era o linha de frente. Sim. Precisou parar e ele falou, agora não tem mais como ajudar, entendeu? Não tem mais como continuar. Aí eu decidi ficar e chamei a Tamires para me ajudar. Aí você falou assim, vou precisar de alguém que esteja do meu lado, que era o meu pai, agora eu já sei, vou jogar essa responsabilidade aí para minha esposa.
Aí eu fiz o convite para ela e ela aceitou, graças a Deus. Você fez o convite ou você falou assim, ó, eu te dou um carro do ano aí se você vier me ajudar. Você fez alguma promessa para ela aí? Não chegou o carro no ano, Eu não. tô esperando ainda. Não chegou a fazer isso, tá, Miles? Como que você encontrou a Car Rodas quando você entrou? Totalmente desestruturada, com relação a ambiente mesmo, não ter um lugar para o cliente esperar, não ter um ambiente limpo, o cuidado de manter um local limpo, porque o cliente ele repara, ele necessita de estar num lugar agradável, cheiroso. Ninguém quer estar ali no meio da bagunça, não ter onde sentar. Então, eu encontrei muito desestruturado com relação a isso. Assim, não tinha um café para servir, não tinha um sistema que você sabia o cadastro do cliente, o que foi feito no carro do cliente. Eu costumo brincar que era tudo anotado no papel de plano. Pegava um papelzinho ali e anotava. E aí, quando eu entrei, foi uma das primeiras coisas que eu falei, ó, vou ficar, você quer que eu fique? Então, vai ser do meu jeito, a gente vai trazer aí a parte toda administrativa, começando pelo sistema, porque o cadastro é o básico de um negócio. Você ter os seus clientes cadastrados, saber o que você fez de serviço no carro, porque você anotar em papelzinho ou de cabeça, não existe, você esquece, você perde as informações e você passa uma outra credibilidade para o cliente quando você fala assim, ó, eu tenho o seu cadastro aqui, eu sei o que foi feito no seu carro. Se eu precisar entrar em contato com ele, tem os dados dele lá. Então, assim, eu vejo que isso foi uma das coisas que mais impactaram os clientes, assim, porque os clientes eram muito clientes antigos que falavam, ai, quanta mudança, nossa! Ai, você tem meu cadastro aí, que legal. Eu já sou cliente há tanto tempo, não tem meu cadastro aí? Eu falei, não tinha nem computador. Aí agora, essa foi a primeira mudança. Então, a estrutura melhorou bastante, né? Foi o que eu fiz de imediato, assim, que já me deu grandes retornos de elogios de quem chegava, e hoje ele vê que realmente é importante. Às vezes está sujo lá e não é dia da faxineira aí, ele mesmo me ajuda a limpar, ele vê que eu estou chegando, ele limpa, ele não tem um café, ele fala, acabou o café, vamos fazer mais café. Então, são coisinhas assim, dia a dia, que às vezes parece pouco, mas que para o cliente faz grande diferença. E qual foi assim o desafio? Essas mudanças, né? Sempre bacana. Quando você tem uma outra pessoa que vem te auxiliar, ela já vem com uma visão de fora, né? Enxergando algumas coisas que às vezes o dono da oficina ali no dia a dia ele não está enxergando ou ele se acostumou com aquilo, né? Então assim sempre vem para contribuir. Então você vê assim, você conseguiu mudar algumas coisas ali na estrutura física e aí isso daí foi um passo que estava no seu alcance. Só que aí chegou num ponto que você falou assim, poxa, agora foge um pouco do meu conhecimento, mas eu sei que eu preciso de mais. Como que você chegou até a Tagma, né? A Tagma Evolution, através aí da minha pessoa e da pessoa da Roberta, como que você conseguiu esse contato para a gente iniciar um trabalho, Tamires? Então, porque eu não entendia nada de oficina mecânica, não era o meu ramo era recursos humanos. E aí eu falei assim, bom, eu preciso aprender, eu preciso me informar, eu preciso saber o que uma mecânica tem de diferencial. Porque mecânica a gente acha em qualquer esquina. Então é um mercado que tem bastante concorrência. Então você tem que ter um diferencial, você tem que inovar, até mesmo porque os carros estão cada vez mais se inovando. Então, eu falei assim, eu preciso estudar e eu preciso obter mais conhecimento sobre o ramo, sobre o mercado, e eu vou estudar. E aí, eu comecei a procurar lives, eu tinha assistido várias lives, e falei para o Rogério, ó, sua função é assistir uma live enquanto eu assisto a outra. Cada uma assistia uma. E aí, um dia, ele falou assim para mim, eu falei para ele assim, como é que tá aí? Ele falou assim, mais ou menos. Eu falei assim, não, eu falei para ele perguntou, como é que tá aí? Eu falei, mais ou menos.
Aí ele falou assim, então assiste essa aqui comigo que tá super legal, tá bacana aqui, tá falando, a coisa que tá falando aqui é o que a gente tá buscando. Aí eu comecei a assistir, era uma live da Tagma, e você encontrou pela internet, né? No Instagram. Pelo Instagram, procurando, aí viu, aí a gente conseguiu, e aí ele foi assistir o dia da live da Tagma, ele estava assistindo uma e eu a outra, e ele falei, essa daqui tá meio fraquinha. Aí ele falou, não, então vem aqui que esse cara é muito bom. Aí a gente começou a assistir a live do Du, e aí já de cara eu já gostei, falei, vou mandar mensagem. Aí ele pegou e falou assim, não, calma, vamos assistir amanhã de novo. Eu acho que era mais dias de live, né? Acho que era 4 dias de live. Aí ele falou, não, vamos assistir amanhã. Eu falei, não, vamos assistir, vamos mandar mensagem hoje. Ele falou, não, vamos assistir todas as lives e no final vamos ver o que ele vai falar, se ele vai for um curso, alguma coisa. Eu falei, combinado. E aí a gente foi assistindo todas as lives, aí no final do curso você deixou a opção lá pra gente entrar em contato, e a gente entrou em contato. E aí não demos mais paz pra você. Isso daí que eu achei bem interessante. Como eu já comentei, todos que entram em contato, eu faço questão, às vezes, de fazer aquele primeiro contato, antes mesmo de fechar. Tem aqueles que já entendeu o propósito, tudo já vai lá, fecha. E só que aí, no caso de vocês entraram em contato. Né? No caso foi a Tamires, eu falei, posso fazer uma chamada de vídeo com você? Ela falou, pode. Aí eu, né, fiz a chamada de vídeo e ali eu perguntei, né, no que a gente poderia estar ajudando eles. Aí você contou a história, né? Você falou assim, nossa, eu vim ajudar meu marido, só que assim, era uma oficina muito tradicional, que não tinha controle praticamente de nada. E eu já comecei a fazer algumas mudanças, só que eu não sei se está cobrando certo, eu não sei que tipo de mudança a gente pode fazer para continuar melhorando. E aí foi justamente, eu falei, não, então é um trabalho que dá para ser feito aí junto com vocês, que vai trazer grandes resultados. Né? E aí foi quando vocês aceitaram. Tem um outro ponto que depois vocês me falaram, né, acerca disso, tanto para mim quanto para a Roberta, que no período que vocês foram fechar, o financeiro de vocês não estava muito legal. Praticamente que vocês fecharam meio que na fé, né? A gente vai acreditar. Dá até vergonha de falar. A gente vai acreditar. Dá até vergonha de falar, mas a gente não tinha dinheiro. Tipo, a gente pegou já bem endividada, né? Por questões de que o pai dele já vinha assim, meio que desmotivado e debilitado. Então, a gente já tinha um caixa vermelho. E aí eu comecei a fazer uma planilha e aí eu falei, não tem para pagar o curso. Ponto. Mas a gente vai fazer o curso. Não importa. Falei assim, aí tinha a opção lá de fazer parcelar no cartão de crédito, daí entrei em contato com o Roberto. Falei, Roberto, pelo amor de Deus, o máximo de Deus que você tiver, eu vou fazer. Aí ela falou, não, a gente vai assim, 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 a gente negociou, e aí a gente, cara, dali pra frente, a gente teve para pagar o curso, e aí as coisas, e para pagar as dívidas que tinha, e foi melhorando, graças a Deus. E tem muito mais a ser feito, mas tem muito mais a crescer ainda. E a gente não passou mais de muita dificuldade depois disso. Porque as coisas só foram mudando. Se você for analisar, a empresa tem 20 anos, né? Vamos considerar, então, 19 anos, né, sem a Tamires, mas com o Rogério ali praticamente, né, só ali na aplicação dos trabalhos. E em um ano, né, praticamente, aí veio você para acrescentar o time e o Rogério já começando a ter uma visão que praticamente ele não enxergava nada. Por quê? Porque ele estava ali só na aplicação do serviço, né, enquanto o pai dele tocava a oficina e de repente ele se viu. Hoje ele já é um participante direto junto com você. E eu achei bem interessante porque, né, o Rogério dá para vocês verem que ele é uma pessoa assim de poucas palavras, mas que até ao longo do processo, quando a gente fazia os encontros individuais que eu conversava com ele, ele expôs bastante coisa e eu conversava com ele para ele, né, ia precisar muito da colaboração dele. Para quê? Para que esse processo, vocês dois ali numa frequência igual,
né? Porque não ia adiantar um conseguir subir e o outro só vir meio no reboque ali, não. Era necessário os dois estar na mesma frequência para subir. E ele comprou essa ideia e, assim, grandes transformações, que nem no caso, a comunicação dele com o cliente, que antes ele praticamente não mandava áudio, né, para os clientes, ele começou a mandar. Então, assim, já começou a ter essa transformação nele, né, Tamires? Esse foi um ponto, assim, que até a gente foi conversando depois no privado, e aí eu fui falando, Eduardo, o Rogério tem que soltar mais, tem que falar com o cliente, tem que falar com o áudio. Aí fui conversando com ele, trabalhando isso em casa, falando para ele, olha, fica mais legal de você escutar. Tem cliente que prefere ouvir um áudio, passa mais credibilidade. Tem outros que não, que já não liga de ser escrito. Também, por isso a importância de conhecer o perfil de cada um. Por isso a importância da aula da Roberta. Por ponto que se tem cliente que quer de um jeito, mas tem cliente que quer de outro. E a gente tem que agradar os dois clientes, os dois perfis. Só para isso a gente precisa conhecer o perfil de cada um. E aí, ele vendo tudo isso, conforme as aulas foram passando, ele foi aprendendo a conhecer um pouquinho do perfil de cada um, e aí ele começou a se soltar, até um dia que ele mandou um áudio pro Eduardo, ele falou assim, agora o Eduardo deve ficar orgulhoso, hein? Falando no áudio. Agora sim. Aí ele acostumou. Aí você olhou e falou assim, oxi, o que o senhor está fazendo aí? Não, primeiro Foi. depois ele está mandando para os clientes e tal. E aí é tudo a questão de você se adaptar e acostumar, porque depois hoje é mamão com açúcar, assim, consegue se comunicar com os clientes, às vezes até melhor do que eu. Uma coisa ou outra eu acabo respondendo, às vezes quando ele está ocupado, mas a maioria das vezes essa ponta de falar com o cliente, de passar essa parte técnica e tal, é ele que faz. Mais a parte técnica. Eu fico mais com a parte do orçamento, do recebimento com o cliente. Mas quem tem essa conversa com o cliente mesmo, principalmente de passar o que precisa ser feito no carro, é ele. Porque tinha que ser ele, que é a parte técnica, né? E aí ele acabou fazendo e oferecendo outros serviços também, né? Às vezes a pessoa entra lá para trocar um óleo, mas ele vê aí, de repente, sei lá, um pneu careca, ele acaba oferecendo outros. Então, ele foi se soltando de uma maneira que hoje ele consegue até oferecer outros serviços, fazer as vendas. E foi só assim, melhorando. Essa questão da timidez, essa questão do reservado dele, só melhorando. Tem esse ponto, né? Você vê a importância, às vezes, de você não só receber uma ajuda externa, mas uma ajuda interna, né? Que nem no caso aqui, a gente passou uma situação que assim, a Tagma começou, mas a Roberta trabalhava numa outra empresa. E aí o que aconteceu? Passando por muita dificuldade aqui de ter que fazer as coisas acontecerem aqui. E aí foi quando a gente tomou a decisão, né? Uma decisão muito difícil, porque a Roberta ganhava muito bem na empresa onde ela trabalhava. E eu precisando muito dela aqui e conseguir fazer. Mas assim, foi praticamente um momento muito difícil também para nós. Porque assim, praticamente o nosso prolabore ali quase que reduziu a zero, porque a empresa ainda não estava gerando um lucro, não estava gerando um valor de receita, a gente estava conseguindo ali meio que pagar as contas, e olhe lá, e a gente tinha uma reserva, e essa reserva, tanto que assim, a gente tem uma parte que é muito importante que a gente considera, a gente sempre foi a favor de dizimar onde a gente congrega, no caso na igreja onde a gente vai. Tinha dia que a Alberto falava assim, a gente não teve nenhum salário, como que a gente vai fazer essa parte? Eu falei, coloca um valor simbólico que eu sei que Deus vai trabalhar ao nosso favor. Ela veio, me ajudou a enxergar muita coisa dentro aqui da Tagma. Exatamente a parte da Tamires, né? Organização, a parte visual, né? Que conta muito. Acho que mais as mulheres têm mais esse tato de ver, né? Era limpinho a oficina, mas tinha muita coisa para se organizar, né? Porque... Um escritório mais organizado, um banheiro ajeitadinho. Porque os clientes chegavam aqui e falavam assim, agora eu sei porque o ambiente é limpo e organizado, é porque tem mulher aqui. Aí eu falava assim, não, então eu vou pedir para ela responder.
né? Ela veio para complementar, mas essa parte da limpeza e organização já existia. Ela veio trazer um toque, que era o que eu precisava, que assim, tem setores, por exemplo, hoje a gente vê essa dificuldade em dono de oficina em relação aos números, que nem no nosso caso, para nós, de uma certa forma é fácil, porque elas controlam essa parte. E elas vão passando só a informação, pelo menos aqui na Tagma, com que a gente trabalha, a gente ensinou isso para vocês. Precisa trabalhar em conjunto. Ela vai fazer, trazendo um informativo ali a cada uma semana, a cada 15 dias, e falando, ó, o Estado, né, a saúde financeira, o nosso valor de faturamento no mês até hoje é esse, e aí para a gente poder fazer as ações e aplicar para conseguir atingir as metas. Então ela veio, né, e graças a Deus as coisas desenvolveram. A Tamires falou um negócio que dentro da mentoria, assim, tem alguns segredos, né, que existem ali dentro que a gente não expõe isso. Porque também não vai valer, porque precisa de um certo tempo. Não, pode ficar tranquilo, Tamires. Falar do perfil comportamental não tem problema nenhum, tanto que isso é uma ferramenta pouco divulgada. Poucos conhecem. Hoje mesmo eu estava conversando com um dono de uma oficina muito tradicional, que ao longo do tempo, inclusive na quarta-feira a gente vai ter uma live com ele bem bacana. Então o que acontece? Essa questão aí do perfil comportamental, para mim e para a Roberta, ajudou muito. Por quê? Porque eu meio que forçava ela a fazer algumas coisas que não era do perfil dela fazer. Eu queria que ela passasse o orçamento para o cliente e ela falava assim, eu não quero passar. Eu falei, meu, você tem que passar porque eu estou executando o serviço aqui. E eu comecei a jogar funções para ela que ela praticamente trabalhava infeliz. Não me sentia frustrada, né? Porque eu falei, gente, eu não consigo, né, ter essa facilidade que ele tem de falar, de ir pra cima, de conversar. E às vezes a gente fica frustrado, porque, poxa, por que ele consegue e eu não consigo, né? Depois do perfil comportamental, eu entendi muito sobre o meu eu, dele, né? E a gente fazendo os ajustes e o papel de cada um, né? Dentro da oficina. E aí foi o divisor de águas também. Por quê? Porque eu via onde eu estava errando com ela, porque o que eu estava meio que forçando ela a fazer, isso daí estava prejudicando o desempenho dela, né? E assim, eu praticamente quase perdendo a minha ajuda aqui dentro. Então foi onde fez o ajuste, então eu entendi que o perfil dela era um e eu falei, Aí a gente entrou na negociação, que é praticamente o que vocês fazem. E aí, você vai cuidar da parte administrativa? O que você precisa? Aí no caso da Roberta, ela falou, eu preciso estar separado de você, né, num ambiente diferente, não na recepção, eu preciso estar no escritório, então a gente tem um escritório aqui acima, né, aqui onde nós estamos agora, é a nossa recepção. Então, aí a gente montou o escritório em cima, ela fica lá separada e ela tem o tempo dela de ali executar tudo que é necessário para trazer as informações para mim. Então, quando ela me passa o relatório, eu vou e, se for necessário acelerar o processo para a gente melhorar ali a questão das vendas, a gente aplica. Mas esse divisor de entender, tanto que a gente sempre, né, comentava nas aulas, né, que eu sou o acelerador e ela o freio, né? Então não adiantava eu querer que ela fosse acelerador junto comigo, porque ia chegar uma hora que ia precisar pisar no freio. Quem ia ser o freio? Né? Então praticamente não ia ter. Então aí ia ser colisão direto. Entrar na curva com o pé embaixo, só tirar o pé do acelerador não era o suficiente. Era necessário ter alguém. Então quando a gente entendeu isso, mas isso daí só vai entender que um dia participar para entender o que é isso, porque o perfil comportamental ele é um relatório que é gerado buscando informações, né, das pessoas para entender justamente isso daí e aí trabalhar. Essa aula dentro da mentoria, quem passa é a Roberta. Aí, Sheik, boa noite, meu amigo, tudo em ordem? Então, essa é uma aula que é a Roberta que passa com a maestria impressionante, porque todo mundo fica abismado e fala assim, meu, a gente nem se conhece muito e ela conhece muito acerca de vocês e foi o que aconteceu. Então foi bem bacana. Então você vê, no caso aí da Tamires junto com o Rogério, que trouxe essa organização, trouxe esse olhar meio que de fora para dentro, que começou a trazer resultado.
E aí, conforme a gente foi passando. Teve um ponto também, o Tamires e Rogério, que eu acho que é interessante vocês comentarem, que aí funciona da seguinte maneira. Por exemplo, às vezes a gente fazia aquele comentário quando vocês iam passar um orçamento, às vezes dependendo de um valor, e que o cliente falava, achava que o valor tinha ficado mais alto, né? E aí vocês se assustavam com aquilo, vocês recuavam, e aí o que acontecia? O cliente se aproveitava daquela situação. E a gente começou a trabalhar essa confiança aí em vocês e teve essa transformação. Fala um pouquinho dessa parte aí, dessa experiência aí, Tamires. Na verdade, era eu que tinha, que era a minha parte, era essa, era trabalhar os orçamentos, né? Passar para o cliente, fazer a cotação de peça e tudo mais. E aí eu, na hora de somar lá o total, eu falava assim, meu Deus, tudo isso! Você Coitado! mesmo já bloqueava a venda. Eu criava um bloqueio ali na hora de passar o valor, e aí na hora de passar para o cliente, eu gaguejava, eu tremia, e aí ele acabava falando, não, mas não sei o quê, reclamava e tal, e eu ia baixando, eu ia dando desconto, e quando eu via, não tinha ganhado nada, e além do cliente conseguia, reverter a situação. Aí foi passando o tempo, a gente foi conversando sobre isso, e eu fui entendendo que a mão de obra dele, o nosso gasto para estar ali, que a gente tem todas as despesas fixas para estar mantendo um lugar físico aberto, não é igual você vender pela internet. A gente tem que olhar o carro, a gente tem que colocar o carro no elevador, quanto que é o investimento no elevador hoje, né? Quanto tempo ele gasta para desmontar uma roda, para ver um freio. Então, a gente começou a entender a importância de cobrar, porque ninguém trabalha de graça. Porque, ao mesmo tempo que as peças sobem, a nossa mão de obra também tem que subir, porque a gente tem que aumentar o nosso trabalho. Porque você não vai lá no mercado todo mês, e todo mês você não precisa comer, e você compra mesmo as coisas subindo. Então, a gente entendeu que também tinha que ter essa parte de, quando houver necessidade de subir a nossa mão de obra, a gente subir sem medo, a gente passar um orçamento sem medo, a gente falar com o cliente, olha, é isso, as nossas formas de pagamento são essas, e se você tem condições de fazer, de pagar, e se você quiser que seja aqui, que seja com a gente, porque a gente oferece um serviço diferencial, porque a gente oferece qualidade, você tem que dar um jeito de pagar, porque é uma coisa que você também vai ter que fazer. Você vai ter que cuidar do seu carro, porque você está colocando sua família lá dentro. Então, a gente foi trabalhando muito isso, mas nessa parte já ele me ajudou, porque como ele já sabia de toda essa questão de valorizar o trabalho dele, eu também comecei a enxergar esse lado, e hoje eu faço assim, sem medo nenhum, porque a gente precisa receber por aquilo que a gente tá entregando. O Edson fez um comentário aqui, né? A questão aí da presença feminina dentro da oficina, tipo assim, isso gera uma confiança, e isso daí é um trabalho, faz parte de um trabalho, tanto a Roberta quanto a Luana aqui, é um trabalho que a gente executa aqui na Tagma, porque a gente percebe muito quando uma mulher chega no ambiente, né, entre aspas, considerado masculino, quando ela vê uma presença feminina, ela já se sente muito mais aliviada, porque alguns receios que ela tem acaba caindo ali por terra. Por quê? Porque viu uma presença feminina. Então ela fala, poxa, então aquela dúvida às vezes do ser enganada, né, ou de falar alguma outra coisa, provavelmente aquilo já vai ser um pouco isento. Por quê? Porque tem uma presença feminina. Então a gente considera isso muito importante, que vocês têm isso daí, né? A Tamires, que nem no caso, uma das coisas que a gente trabalha muito lá na Mecânica da Mente, na mentoria, é o que é a mudança de mentalidade. Tanto que o nome da mentoria é Mecânica da Mente, é justamente a gente precisa entender que, a mentalidade do dono da oficina, ela precisa mudar. E você vê, a Tamires, ela entrou para auxiliar o Rogério, então assim, ela teve que passar por esse processo da mudança da mentalidade. Por quê? Porque para ela olhava o orçamento, ela já falava, nossa, né, tava caro. Então o processo já começou com ela. Então foi onde o Rogério
já tinha aquele hábito, entendia a importância e só precisou transmitir para ela. O que a gente vê hoje, infelizmente, em alguns donos de oficina, que isso talvez não seja necessário. Uma coisa que sempre falamos, né? O que dá certo, o que deu, né? O que deu certo lá atrás na área da reparação automotiva é diferente do que dá certo hoje. O cliente lá de trás é o cliente diferente, totalmente diferente de hoje. Hoje a informação está na palma da mão do cliente. E se ao invés de você reclamar que o cliente está te questionando de alguma coisa, se você entender que ali a informação está na palma da mão que antigamente não tinha, você precisa se adaptar. Então você precisa mudar a mentalidade para entender justamente esse fator. Então você vê que a mudança de mentalidade que a gente sempre, né, aplica ali dentro já começou a ser transmitida para a família, porque se ela não entendesse que ali era necessária uma valorização, jamais vocês iam conseguir sair do fator de estar negativo financeiramente para hoje vocês terem um valor dentro do caixa de vocês, né? Por isso que eu falo que, além do casamento que a gente já tinha, a gente também teve um outro casamento ali profissional. Porque eu entrei com um pouco do meu conhecimento da parte administrativa, da minha visão feminina, de ter um ambiente melhor, uma estrutura melhor e tudo mais, e ele também com a experiência dele de trabalhar com o cliente há 20 anos, de valorizar o seu trabalho, a sua mão de obra. Então foi um casamento, muita coisa eu ajudei ele, muita coisa ele me ajudou. Então, por isso que eu acredito assim que está dando certo, porque ambos estávamos dispostos no mesmo objetivo de crescer junto e ambos estavam dispostos a aprender e a ouvir. Porque não é fácil, assim, você também separar o casamento e o trabalho, né? O Roberto sabe bem disso. Tem dias que a gente não está 100% bem como qualquer outro casal, mas lá é muito profissional. E isso, né, Eduardo, a gente já até conversou sobre isso, lá é profissional. A gente tem que estar ali. Você ainda vai continuar com ele, né, à noite em casa, tem o segundo dia. Então... Tem dia que você quer, ele fala, faz tal coisa, dá vontade de responder, faz você, mas aí você está na frente do cliente, aí você fala, não, amor, vamos fazer, né? Então, assim, a gente tem que ter muito jogo de cintura, porque a gente tem que conciliar essas duas partes, o profissional e em casa, a família. Então, foi realmente um casamento lá, um casamento profissional, um desafio, mas a gente conversando, com muita força de vontade, a gente está conseguindo. Esse processo desse tipo de adaptação, tem no caso, no meu caso da Roberta, eu praticamente era o causador aí de uma certa forma de meio que acabar, meio que destruir esse relacionamento, né? Então aí quando a gente encontrou o perfil comportamental que virou essa chave, começou a ter a evolução, então hoje assim, a gente sabe claramente, porque querendo ou não, às vezes a gente vai tentar chegar num acordo, por exemplo, a questão de uma compra de uma ferramenta, um investimento, uma tomada de decisão, acontece alguma coisa. Então a gente já entrou assim, que a gente já tem uma mentalidade, não tem como, não existe essa de você separar o casamento dos negócios. Na verdade, assim, é como o casamento. Os dois se tornam um só no casamento. E quando a gente tem as nossas esposas como sócia, é praticamente uma só. O que a gente precisa entender é o seguinte, que não é só eu tomando decisão, né, para algumas coisas. É eu entender como que é a sua visão em relação a isso. Qual que é a sua opinião dependendo desse tipo de decisão que eu quero tomar. Ó, Eduardo, eu acho que isso daqui a gente poderia repensar, né? Acho que não é o momento, que no caso como ela controla, não é o momento para a gente estar fazendo esse tipo. Então a gente acaba criando isso. De vez em quando tem as controvérsias, se não tiver isso, não tem graça, né? Aí fica chato o casamento. Mas aí, no caso, você traz, né, o porquê, o que você acha. Por exemplo, não é o momento de fazer tal coisa. Não, mas se nós fizermos, a gente pode chegar assim, assim, assado. Então, você mostrando o outro lado que eu também não estou enxergando e fazer que nem a família fez, né? Lá no começo não tinha dinheiro, não tinha condição, mas
vocês juntos determinaram correr atrás. Da mesma forma acontece também com a gente, né? Não acho que não é o momento, mas se a gente fizer talvez assim, assim a gente consiga. Bacana, então vamos juntos, os dois abraçam a causa e vai pra cima. Né? E não fica aquele negócio, né? Tipo, não, deixa que eu vou tomar a decisão. Deixa comigo. Aí ela começa a não ser participante. Então isso é ruim. A decisão dos dois, e a gente entender que a decisão dos dois. Quantas coisas ela já não me falou que eu na hora não estava enxergando. Porque como eu sou acelerador, né? Eu só quero saber do pé embaixo. Eu quero saber de chegar logo no objetivo. E ela falou, mas se você continuar só acelerando, não vai dar certo. Aí eu falava, mas por que não vai dar certo? Aí ela trazia os motivos e as razões, os porquês, né, como ela mesma falou, e aí contribui. Aí eu descia, ficava pensando, não, tudo bem, vamos dar uma segurada. E aí a gente chega num acordo. A tomada de decisão é em conjunto, a não ser que eu enxergue alguma coisa que ela não esteja. É porque o perfil dela, eu preciso trazer números, fatos, né, provar para ela ali algo visível para que ela possa me auxiliar nessa tomada de decisão. Como a gente fez a aquisição de uma máquina o ano passado, eu trouxe todas as informações e já trouxe toda a estratégia. E aí ela falou, não, legal, se for dessa forma, aí ela, de uma certa forma, eu falei, agora vai ficar por mim, né, dar sequência nisso, e graças a Deus realmente deu certo. Mas o ok dela é muito importante para mim, por quê? Porque é o que a gente falou da frequência. Ficou na frequência, os dois na frequência, aí graças a Deus, aí é só... E se caso não der certo também, né, porque pode acontecer, você fazer um investimento, alguma coisa não der certo, não vou ficar falando, tá vendo? Eu falei, tá vendo? Não, a gente tomou de comum acordo. Não deu certo, beleza, vamos correr atrás, aprender com o erro e ir pra frente, né? Se ficar só nessa da crítica, como é que fica em casa à noite? Vai ficar aquele jantar silencioso, né? Não dá. Nem olha um pro outro, né? Não. Só não dorme separado, né? Não dorme separado. Então, no nosso casamento, o padre falou assim que a gente pode brigar, quebrar os pratos, fazer o que fosse, mas teria que dormir junto. Não existe isso de dormir separado, porque a cama é dos dois. Então, a gente tomou isso pra vida. Dorme, boa noite. Dorme de costa, mas dorme na mesma cama. Não, mas entender tudo isso é mega importante, né? Sim. Tem um... E faz diferença. Quando você escuta um conselho de uma pessoa muito sábia e aí você leva aquilo para a vida como uma vida assim. É claro que a gente está brincando aqui, mas é uma coisa muito séria. Isso que ele falou, porque a gente tomou para a nossa vida assim. Enfim, já não só acrescentou coisas boas, assim. A gente depois acaba no outro dia fazendo as pazes, né? Porque criado é ruim. Agora, se tá um lá na sala, nem olha na cara do outro, tal, é mais difícil. Mas conversar de tudo. Mas na verdade, assim, né? Quando tudo é construção, né? Relacionamento é construção. Relacionamento com colaborador, relacionamento com fornecedor, relacionamento com o nosso cônjuge, tudo isso é relacionamento, é construção. Então, querendo ou não, a gente tem que saber gerir, né? Fazer a gestão correta ao longo do dia. Por isso que eu falo, né? Tem algumas pessoas que às vezes citam, não, você tem que separar o trabalho. É lógico também, eu não vou ficar falando todo dia de oficina para ela em casa, né? Não dá. E da mesma maneira que a gente não conversa dentro da oficina só coisas relacionadas ao dia a dia. Né? Então eu sei aproveitar muito bem o potencial que a Roberta tem, até para algumas coisas ali que às vezes no meio do dia a gente aproveita um alinhando com o outro. Né? Então isso daí é importante. Tudo é construção. Então casamento é construção, sociedade é construção, tudo através dos relacionamentos. Né? E a gente acaba criando um relacionamento com o cliente, né? Um relacionamento, muitos clientes viraram amigos. Exato. As mulheres, principalmente, né? Que vai lá,
o carro já está pronto, eu falei, ó, precisa entregar o carro. E a gente está ali, tá firmando. Então, eu acaba construindo uma amizade e levando o filho até para fora, às vezes, do filho. Então, você vê a importância de construir. Você vai construindo um relacionamento também, né? Ali com o cliente. Não é só, fui lá, arrumei meu carro e fui embora. Não. Uma pessoa que eu posso ter amizade lá fora também. E a gente construir bastante esse relacionamento assim lá também. Depois que eu fui pra lá, fora os que o Rogério já tinha, né? Que continuou sendo. E aí brinca, chega lá, ele é amigo, já tem uma certa intimidade, aí fala pra ela, você trouxe esses filhos agora? Agora ela que é a patroa? E aí a gente começa a brincar. Então, isso a gente vai construindo um relacionamento, uma confiança, e só acrescenta, né? Graças a Deus por isso. Ô Tamires, você fez um comentário aí de quando, né, você entrou aí, a Car Rodas tinha um problema, né, financeiro. Acho que vocês estavam no negativo que, graças a Deus, vocês conseguiram, né, reverter esse jogo aí. Por isso que a gente falou da ferramenta da determinação. Porque a gente foi trazendo uma luz para você, possibilidades, o que é que vocês poderiam ajustar. E assim foi muito importante todo ao longo desse processo que aquilo que a gente estava transmitindo para vocês em cima da leitura que foi feita, vocês tiveram essa determinação e essa persistência em aplicar. Se eu perguntar para vocês assim, um aumento no faturamento em porcentagem, tá? Não precisa falar em questão de valores. Quantos por cento assim aumentou o faturamento de vocês ao longo de um ano aí? Uns 40%. 40%. Então, 40%, né, mediante vamos imaginar que o estado atual, né, da Car Rodas em janeiro era esse, então com aumento de 40% já totalmente já ajuda a trazer uma luz para vocês, né, para que vocês continuem determinados rumo ao objetivo que vocês têm, né? Sim. Sim. E assim, às vezes, é uma experiência que a gente pode passar para quem também está na mesma situação. É igual você estava contando a história de vocês aí, que a Roberta tinha o emprego dela e ganhava muito bem, foi a mesma coisa aqui em casa, né? Eu tinha a minha profissão, eu tinha um salário bom e mais um monte de benefício, e eu optei por deixar tudo para ir lá seguir com ele. E aí, quando eu cheguei lá e vi tudo no vermelho, e a gente tirando por uma renda bem menor do que a gente tinha, isso foi me dando um desespero, que eu falei, não, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que vou voltar para onde eu estava. Mas aí, conforme viu a nossa mente assim, as coisas começaram a acontecer, e eu falei, não, tudo vale a pena no final. E aí, hoje, um ano para trás, eu falo assim, olha, a gente passou grandes apuros, mas estamos aqui, em pé, firmes e fortes, né? E com vontade de querer, de crescer mais, né? Uma das coisas que assim é bacana e que a gente alimentou muito isso em vocês, você chegou muito determinada assim com um propósito. A gente não vai falar acerca desse propósito aqui e que assim, como vocês foram obtendo esses resultados, essas melhorias, então isso daí dá um gás e dá força e dá, né, coragem para que vocês alcancem esse objetivo. Eu imagino que esse objetivo está muito próximo de acontecer para vocês. Tanto que conforme vocês se movimentaram, né, já começou a aparecer algumas possibilidades aí que antes vocês não estavam encontrando saída. Mas que pelo esforço, dedicação e determinação de vocês, isso daí já tá assim. O que antes talvez não tinha uma luz no fim do túnel, já começou a aparecer a luz e vocês estão na direção certa. Então, uma das formas que a gente trabalha muito com as pessoas é entender isso. E é legal alimentar essa fome, essa vontade que vocês têm. O Rogério, ele está se dedicando, né, para se especializar numa outra parte que vai contribuir muito para vocês, que é não ficar só na parte da manutenção, é fazer a parte da manutenção ali em câmbios automáticos. Então, assim, você vê
quando a gente está com pessoas que a gente acaba assim entendendo, eu via que isso era importante para ele, incentivar. E aí foi justamente o que aconteceu. Ele já foi lá, já determinou, já correu atrás, fez os treinamentos, gostou e está continuando nesse ponto. Então, tudo isso é legal a gente estar rodeado de pessoas que possam incentivar, porque, querendo ou não, ao longo da jornada pode aparecer alguma coisa que venha desanimar. Né? E, querendo ou não, vocês tiveram uma notícia altamente desagradável no final do ano, né? Que foi a perda da matriarca do Rogério. E que, de uma certa forma, né, foi um baque para vocês, né? Mas que, graças a Deus, assim, não que superaram, né, mas entenderam que faz uma parte do processo e que vocês devem continuar, né? Sim. Sim. Quando a gente foi fazer o curso da Tagma, que a gente não tinha dinheiro e tal, aí eu falei assim, não, vamos fazer e pronto, a gente vai dar um jeito. Aí agora, o último curso que ele fez, ele falou assim, já fechei. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, não, a gente vai dar um jeito. Ele se motivou de uma maneira que ele nem me consultou. Eu já fechei. Como assim? Então, assim, a gente vê que realmente dá um gás, dá uma motivação. E as pessoas vão mudando. E é um mecanismo da mente. Você trabalha a mente para que você possa ter outros olhares, ter outra Percepção. Ter outra percepção daquilo que você espera e busca, e você começa a achar que você pode mais, que você é capaz. E aí as coisas começam também a acontecer, porque você começa a acreditar em você, começa a acreditar no seu trabalho, e aí as coisas começam a fluir. Show de bola. Vamos fazer o seguinte, o papo está muito bom, só que como o propósito é a gente não ser muito extenso, mas a gente passar as informações aí necessárias, então assim, foi um bate-papo muito legal com vocês. Isso daqui faz parte de um processo também, né, de desenvolvimento para vocês, porque tem muita gente que às vezes tem dificuldade, né, de fazer uma live, de participar, de se expor um pouco, e nesse mundo digital que a gente vive hoje, é muito importante que isso aconteça. Então já faz parte também um pouco aí para a gente desenvolver isso em vocês, para que vocês se exponham, né, se coloquem mais aí, porque no final das contas as pessoas querem se relacionar com pessoas, né? A pessoa que procura a Car Rods, ele quer saber quem são, né, os linhas de frente aí, para poder se relacionar. Como acontece aqui, eu imagino que aí também, né? Pessoas que chegam aqui já sabem o nome da Roberta, porque sempre eu estou comentando aqui. E isso é o que cria aí na internet esse vínculo. Então, quero agradecer aí a determinação de vocês e a disponibilidade do tempo de vocês para a gente estar fazendo esse bate-papo. Cada encontro também sempre é um prazer muito grande, né? Vocês a gente teve a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Nem todos aí que já fizeram parte a gente teve a oportunidade de conhecer, mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. Assim, mais uma vez, só tenho a agradecer aí, que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Vocês são um casal abençoado, uma família abençoada. Sim, 19 anos a Car Rodas teve um trabalho que sempre foi muito bem feito, mas em um ano também teve assim uma evolução muito grande. Está só começando, né? E eu tenho plena certeza que Deus tem muito para derramar sobre a vida de vocês e vai acontecer. Amém. A gente tem que agradecer a oportunidade do convite, que a gente sirva aí de exemplo para muitas pessoas, motivação. E obrigada por tudo, né? Que vocês já fizeram e fazem. Nossa, não tem palavra. Precisamos só repetir aí a última visita. Tá, pode deixar que logo a gente aparece por aí. Então, pode deixar. Então, fechou. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Tamires. Muito obrigado, dona Roberta. Estou treinando. Tá treinando. O perfil dela não é muito, né? Não é muito. Eu gosto de ficar nos bastidores. Mas pessoalmente, ela fala bastante, viu, pessoal? Comigo por telefone, pessoalmente, com o mensagem.
Fala até dormindo, pelo amor de Deus. Foi muito bom. Vai, show de bola. Muito obrigado. Então, para aqueles que estão aqui, donos de oficina mecânica e que ainda não se inscreveram para o aulão que vai acontecer na quinta-feira, no dia 17, vocês se preparem, porque, meu, vai ter bomba, vai ter um negócio muito bom aí para a gente continuar o crescimento de todos aí. Certo? Então, a gente vai se despedindo aqui, né? Encerrando aí o nosso encontro, agradecendo muito a todos que aqui estão e puderam contribuir também, certo? Semana está só começando e tem muito mais para Deus nos abençoar aí. Então aguardo vocês amanhã, terça-feira, a gente vai ter um encontro aí também para a gente continuar falando aí para donos de pequena e média oficina mecânica. Aqui, ó, a contribuição não só daqui quanto daí da Tamires e do Rogério, que é a importância, né, da gente ter um olhar para trazer um diferencial, né? A cena do olhar feminino é muito importante dentro da oficina, sendo que hoje a gente tem uma grande quantidade de mulheres, né, que são independentes e têm os seus carros e que precisam levar em oficinas confiáveis. Então tá aí um clique para uma ideia aí. Muito bem. Straub Import, muito bom descanso, meu amigo Edson. Valeu. Um abraço aí do Grupo Raia e o representante forte aí, que é um grupo de oficinas que tem ali na região do ABC, muito forte, que sempre procura também estar evoluindo aí. Então é um enorme prazer a presença sua aí representando, Edson. Fechou? Aquele abraço, bom descanso, ótima semana para vocês. Encontro vocês amanhã. Fique com Deus. Espera aí, vou tirar até aquela foto aqui antes da gente fechar. Tirei aqui, vou tirar mais uma aqui. Bem na hora da foto, o Rogério pulou fora. Aqui. Aí aparece aí, Rogério. Aparece aí que a gente vai tirar. Vamos lá. Show. Deus abençoe. Muito obrigado. Bom descanso a todos. Até mais. Boa noite a todos. Ah.